Há algum tempo, em minha reunião do coro dos sumos sacerdotes, o professor começou a lição pedindo que disséssemos quem era nosso herói e por quê. As respostas dadas não foram surpreendentes. Evidentemente, alguém disse que seu herói era o Salvador, o Redentor do mundo. Outro indicou Abraham Lincoln, o presidente dos Estados Unidos que libertou os escravos e conduziu o país durante a Guerra Civil e, finalmente, conseguiu unificar o país. Outros escolheram o profeta Joseph Smith e o nosso querido presidente atual, Gordon B. Hinckley. À medida que cada um dizia quem era seu herói, concordei em silêncio e reconheci que todos eram homens dignos de serem imitados e que eu seria a melhor pessoa se possuísse alguma das qualidades que tornaram grandes aqueles homens. Quando chegou a minha vez, virei-me para o irmão à minha direita, sentado a poucas cadeiras de onde eu estava, e disse: Meu herói é Ken Sweatfield e a sua esposa Joanne. Durante 20 anos, vi Ken e Joanne cuidarem de seu filho em coma, com todo o amor e paciência que um pai e uma mãe poderiam ter. Ponderei muitas vezes sobre as esperanças e sonhos perdidos que eles sem dúvida tiveram em relação a Shane, antes de ele sofrer um terrível acidente automobilístico, que faltava apenas 2 semanas para começar a sua missão em Leeds, na Inglaterra. Observei Ken e Joanne levarem Shane de cadeira de roda todas as manhãs, tomar sol e passear pela vizinhança, descrevendo a paisagem, esperando que ele pudesse ouvir e sentir o ar fresco e a luz do sol. Por durante 20 anos, não tiveram férias, saíram poucas vezes sozinhos. Sempre tiveram uma atitude de fé, otimismo, gratidão, e sem jamais demonstrarem raiva ou desespero ao questionar o propósito de Deus. Então virei-me para o irmão à esquerda e disse: Meu herói é Jim Newton e sua esposa Helen. Pouco depois de Isaac, seu filho, ter recebido seu chamado para servir numa missão no Peru, ele foi levado dessa vida por um acidente de carro. Quando fiquei sabendo do acidente, corri para o hospital, esperando ouvir que Isaac estava vivo e iria recuperar-se. Os pais, de modo muito tranquilo e sereno, explicaram que Isaac iria servir como missionário do outro lado do véu. Ao testemunhar a tranquila certeza daqueles dois pais tão fortes, dei-me conta de que em meio à dor e à angústia há uma paz que somente pode vir de uma fé profunda e duradoura, num Pai amoroso e numa expiação. Minha fé foi fortalecida por meio de sua inspiração. Minha resolução de seguir seu exemplo ao enfrentar provações e tragédias semelhantes foi revigorada. Eu poderia também ter respondido que o meu herói era Tom Abbott e seu filho, John, meus fiéis mestres familiares, que nunca deixaram de cumprir nenhuma designação de ensino familiar. Eu poderia citar dezenas de outras pessoas que admiro e poderia considerar meus heróis. Muitos não ocupam chamados que poderiam ser considerados elevados ou preeminentes na igreja, mas todos são dignos de ocupar qualquer cargo. Nenhum deles é muito conhecido pelos membros da igreja em geral, mas tenho certeza que o Pai Celestial os conhece pelo nome. Nas ocasiões em que tenho oportunidade de assistir a uma reunião sacramental em minha própria ala, frequentemente fico a ponderar enquanto olho para a congregação e vejo os mesmos rostos todos os domingos. Tenho visto alguns deles regularmente na reunião sacramental, já há mais de 20 anos. A maioria deles não é muito conhecida na igreja, mas todos frequentam constantemente suas reuniões e enfrentam individualmente suas dificuldades na vida. Estes são muitos membros que vejo, admiro e pelos quais sou grato. Eles não procuram cargos, fama ou preeminência, mas cada um deles está conquistando seu lugar no reino do nosso Pai, cuidando dos assuntos do seu dia a dia. Eles não estão constantemente fazendo as coisas importantes sem se fazer notar, sem gestos espetaculares, mas de modo humilde e justo. Eles enfrentam dificuldades, mas em meio a seus próprios árduos problemas, encontram aquele consolo que frequentemente acompanha silenciosamente a adversidade.
Essa imagem é repetida centenas de vezes em milhares de alas por todo o mundo. Eles são a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sim, a força da Igreja está nos milhões de membros humildes que se esforçam a cada dia para fazer a vontade do Salvador. Dia após dia, um passo a cada vez. Esses membros humildes são de todas as nacionalidades, de todas as faixas sociais e econômicas. Eles são instruídas nas melhores escolas, bem como as mais humildes que moram nas menores vilas das mais remotas áreas do mundo. Todos têm um coração pulsando com um testemunho vital de Jesus Cristo e um desejo de servir o Senhor. Ao pensar nesses membros fiéis, fico admirado pelas suas qualidades que podem ter. Em primeiro lugar, independentemente de sua condição econômica ou social, sua humildade leva-os a serem submissos à vontade do Senhor. E, em segundo lugar, a despeito das dificuldades e provações da vida, eles conseguem manter um sentimento de gratidão pelas bênçãos de Deus e pelas virtudes da vida. A humildade e a gratidão são verdadeiramente duas características gêmeas da felicidade. Conta-se que o profeta Joseph Smith, certa vez, encontrou-se com Brigham Young. Na presença de um grupo razoavelmente grande de irmãos, o profeta Joseph repreendeu severamente o irmão Brigham por deixar de cumprir seu dever. Todos eles, suponho que alguns bastante surpresos, esperavam para ver qual seria a reação de Brigham, pois, afinal de contas, Brigham Young, que mais tarde veio a ser conhecido como o Leão do Senhor, não era de forma alguma uma pessoa tímida e retraída. Brigham ergueu-se lentamente e, com palavras que verdadeiramente demonstraram seu caráter e humildade, simplesmente abaixou a cabeça e disse: "Joseph, o que deseja que eu faça?" Soluçando, Joseph desceu correndo do púlpito, abraçou Brigham e disse: "Você passou no teste, irmão Brigham. Você passou no teste." Muitos de nós vivemos ou trabalhamos num ambiente em que a fraqueza e a humildade é frequentemente mal compreendida e considerada como fraqueza. Não há muitas empresas ou instituições que incluam a humildade como uma declaração de valor ou uma característica desejável para a sua administração. Mas, ao aprendermos a respeito do modo de agir do Senhor, o poder de um espírito humilde e submisso torna-se evidente. No reino de Deus, a grandeza começa com a humildade e a submissão. Essas virtudes companheiras são os primeiros passos essenciais para abrirmos as portas das bênçãos de Deus e o poder do sacerdócio. Não importa quem sejamos ou quão elevada pareça a nossa reputação, a humildade e a submissão ao Senhor, juntamente com um coração cheio de gratidão, são a nossa força e a nossa esperança. Ao explicar as exigências para as pessoas se tornarem membros da sua igreja, o Senhor declarou: "Todos aqueles que se humilharem perante Deus e se apresentarem com o coração aquebrantado e um espírito contrito, serão recebidos pelo batismo na sua igreja." Desse modo, entre os membros da igreja, vemos homens e mulheres de todas as origens submetendo-se humildemente aos conselhos de Deus. Vemos preeminentes homens de negócios recebendo com gratidão e humildade e sendo ensinados por um humilde e muitas vezes intimidado mestre familiar. Vemos pessoas muito instruídas, seguindo humildemente o conselho de seu bispo, que às vezes tem pouca instrução formal. Vemos ex-bispos e ex-presidentes de estaca aceitando com gratidão e humildade um chamado para ensinar na primária.
ajudar no berçário ou montar kits de auxílio humanitário para serem servidos aos necessitados em todo o mundo. Vemos milhares de casais idosos deixando o conforto de seu lar para viver em situações com as quais não estão acostumados, a fim de servir humildemente os pobres e aflitos de todo o mundo e voltando a servir novamente em diversas ocasiões. Vemos pobres e aflitos no mundo sacrificando-se humildemente para compartilhar seu escasso sustento com aqueles que ainda são mais necessitados. E cada uma dessas pessoas, com sua humildade, está servindo e doando com o coração cheio de gratidão e louvor a Deus. O rei Benjamim advertiu que precisamos tornar-nos como uma criança, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, dispostos a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que nos deva afligir. O Salvador ensinou: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Declarou também: "Aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede." Submeter-nos humildemente à vontade do Pai proporciona-se o poder de Deus, o poder da humildade, o poder de enfrentar as diversidades da vida, o poder da paz, o poder da esperança, o poder de partilhar a água-vida, o poder do coração pulsando cheio de amor. Portanto, a submissão ao Pai levou ao efeito o maior evento de toda a história. Algumas das mais sagradas palavras de todas as Santas Escrituras são bem simples. Toda a vida, não se faça a minha vontade, mas a tua. Portanto, temos milhares de corações pulsantes, heróis. Poderíamos assim dizer, mas talvez uma descrição mais adequada seja simples, humildes seguidores do Salvador. E como o presidente Hinckley nos pediu, eles não estão apenas fazendo o melhor que podem, mas sim o melhor um dia a cada vez. Que nossos corações humildes e submissos seja a nossa fonte de poder de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.